Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a essa aula, onde nós iremos discutir como e quando os carboidratos são convertidos em gordura. Os carboidratos, né? Muitas pessoas afirmam que os carboidratos podem ser convertidos em gordura, a gente vai entender que eles podem, mas principalmente algumas pessoas falam que todo carboidrato ele é convertido em gordura. E nessa aula aqui a gente vai entender de fato como e principalmente em qual contexto, quando esses carboidratos podem ser convertidos em gorduras. E mais importante ainda, quando essa conversão se torna de fato relevante para o aumento da gordura corporal, né? Quando que isso de fato vai fazer com que o indivíduo engorde, aumente o conteúdo corporal de gordura, tá certo? Para você que está aqui nessa última aula, nessa sexta-feira, né, você perdeu dois conteúdos importantes, se você não assistiu, tá certo? Porque segunda-feira eu liberei uma aula falando sobre índice glicêmico, a gente desmistificou totalmente o índice glicêmico. Na quarta-feira, nós discutimos o metabolismo da frutose, quando que de fato a frutose se torna um perigo real, tá certo? Então, quem aproveitou a aula da segunda-feira e a aula da quarta-feira, que já saíram no ar, inclusive, aprendeu bastante sobre índice glicêmico e sobre metabolismo da frutose. Mas calma, se você está aqui hoje, você vai aprender como que os carboidratos, como e por que os carboidratos são convertidos em gordura, tá certo? Essa aula vai ficar disponível somente por 24 horas. Então, se você está aqui assistindo até esse momento, fica até o final para não perder esse conteúdo, depois se arrepender, tá certo? É um conteúdo gratuito, extrema qualidade, mas que vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. Então não deixa para depois, continua na aula e assiste ela até o final, certo? Ponto importante. O que andam comentando por aí em relação aos carboidratos, né? É comum a gente ouvir esse tipo de, ou ler, né? Esse tipo de informação. E o problema do ganho de gordura ou da dificuldade em emagrecer são os carboidratos, né? Blogueiras, inclusive eu tirei essa frase aqui, eu copiei essa frase de uma blogueira bem famosa, mas não vou falar o nome aqui para não dar ibope. Ela falou o seguinte: todo o açúcar que o nosso corpo ingere é transformado em gordura. Assim, essa afirmação assusta e essa afirmação contribui, né, para propagação de terrorismos e falácias nutricionais. Muitos pacientes, muitas pessoas leigas, muitos profissionais, inclusive, que não têm um bom discernimento, um bom conhecimento da bioquímica, acabam acreditando nessa frase, né, e achando que todo carboidrato que a pessoa vai ingerir, né, vai ser convertido em gordura, e aí essas pessoas acabam limitando o consumo de carboidratos refinados, muitas vezes, e também de carboidratos integrais, que a gente já falou na aula, já falou em alguma aula que esses carboidratos integrais, fontes de fibras, vitaminas e minerais, são carboidratos importantes para a saúde, certo? Enfim, esse tipo de informação errada contribui muito para a propagação de terrorismos nutricionais. A questão é, essa alegação parte do seguinte pressuposto, de que ao ingerir carboidrato, a gente vai liberar insulina. Essa insulina vai estimular o ganho de gordura. A questão é, será que todo o carboidrato estimula a insulina da mesma forma? Será que eu não consigo modular esse estímulo da insulina através do controle da resposta glicêmica? A gente já discutiu índice glicêmico e eu mostrei para vocês que a resposta glicêmica não é algo fixo. A gente pode alterar, a gente pode modular, reduzindo a quantidade de carboidrato. A gente pode modular alterando o índice glicêmico ou escolhendo alimentos com baixo índice glicêmico, mas principalmente alterando a quantidade de carboidrato da porção, fazendo combinações nas refeições com proteínas e lipídios que vão retardar o processo digestivo, tá certo? Então, essa frase não é totalmente verdade. E além do mais, é muito comum a gente ouvir esse tipo de alegação aqui, ó, de que gordura não te deixa gordo. O problema é a insulina. Carboidratos causam insulina e o que realmente faz o indivíduo ganhar gordura é a insulina. Será mesmo? Será que a insulina é responsável por exemplo, criar matéria? Como assim criar matéria, professor? Explique. É porque se você não consumiu essa caloria, né, se o problema não é o excesso calórico e sim o excesso de insulina,
né? Você, teoricamente, engordaria mesmo sem comer calorias em excesso. A pergunta é, de onde é que vem essa matéria? Ah, professor, vem dos carboidratos. Gente, entenda. O papel básico do carboidrato não é ser convertido em gordura, tá certo? O papel básico do carboidrato é gerar energia para geração de trabalho. Esse é o papel básico. Quando o carboidrato é utilizado para sintetizar gordura, porque provavelmente ele estava em excesso, certo? Então essa frase não é verdadeira. Mas vamos lá, né? Vamos partir do seguinte pressuposto. Considerando que os alimentos de alto índice glicêmico ou que alimentos que gerem uma resposta glicêmica alta, de fato, ao serem ingeridos, aumente a insulina e essa insulina permaneça alta, a grande pergunta que eu quero que vocês respondam até o final dessa aula. A formação de gordura a partir desse carboidrato seria realmente a primeira opção? Ou seja, eu estou considerando o ambiente teórico que essas blogueiras propagam. Se comer carbo, sua insulina vai aumentar. Tá bom. Mesmo com a insulina alta, eu comi o carboidrato de maior índice glicêmico na maior quantidade possível. Será que a primeira opção, será que o primeiro destino metabólico é gerar gordura? Tá, Luan? É. Mas em quais situações isso aí vai acontecer? Vamos lá responder essa pergunta, tá certo? Aspecto importante. Não existe conversão direta de glicose em gordura. Não há via que converta diretamente uma molécula de glicose, como essa imagem aqui mostra, com seus 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 moléculas de oxigênio, em um ácido palmítico com 16 carbonos. Não há conversão direta. O que a gente usa são intermediários derivados dessa glicose. A gente pega produtos dessa glicose, como é o acetil-CoA. Ponto 2. Esse processo de converter uma molécula com 6 carbonos em uma molécula com 16 carbonos é um processo que requer energia. Afinal, você vai estar pegando uma molécula mais simples, como é a glicose, e convertendo ela em uma molécula mais complexa, como é o ácido palmítico. Certo? Então, entenda que não há conversão direta. O que o corpo pega é um intermediário. Mas voltando aqui à minha pergunta inicial, considerando que você consuma um alimento com maior índice glicêmico, que gera maior resposta glicêmica, que gera maior resposta insulinêmica no seu organismo, será que a primeira opção é gerar gordura corporal? Será que o corpo viu lá um carboidrato passando e considerando que o ambiente está favorável para que esse carboidrato vire gordura? Eu estou com muita caloria, eu estou com muita insulina, será que o corpo fala, opa, vai virar gordura? Calma, muita calma nessa hora. Até porque a via mais fácil para você armazenar o excesso de glicose no seu corpo é a glicogênese. Professor, então quer dizer, sempre que houver glicose sobrando, o meu corpo vai transformar essa glicose em glicogênio e não em gordura? Vai, gente. Vai. Sempre que houver excesso de glicose e houver demanda de glicogênio, essa glicose vai ser desviada para a síntese de glicogênio. Até porque é uma via mais fácil, mais simples e é uma via que é essencial para a sobrevivência dos tecidos e das células. Glicogênio é uma reserva de energia, né? Uma reserva de glicose limitada, ou seja, a quantidade é bem pequena e pode ser manipulada de forma aguda. Então, a prioridade da glicose, considerando um ambiente com excesso de insulina, com excesso de carboidrato, é gerar glicogênio. Então o senhor está dizendo para mim que toda a glicose em excesso vira glicogênio. É bem complicado quando a gente fala de organismo dizer que somente uma via está acontecendo, né? Só a glicogênio que está sendo estimulada, a síntese de ácidos graxos não está. Isso não é totalmente verdade. Mas o que eu quero dizer é que essa é a prioridade. A maior parte da glicose vai ser convertida em glicogênio, certo? Professor, isso daí para mim não faz sentido. Se a gente está falando de um ambiente rico em calorias e rico em glicose, por que não gerar gordura? Porque o glicogênio é a molécula mais importante para ser sintetizada e pode ser manipulada de forma aguda.
Pense da seguinte forma. A síntese de ácidos graxos é uma via que, ponto 1, armazena o excesso, é responsável por pegar o excesso de caloria e guardar. E ponto 2, toda vez que o seu corpo pega uma molécula de glicose e faz gordura, essa glicose deixa de ser glicose. Ou seja, eu perdi a glicose. Se eu peguei uma glicose e fiz ácidos graxos, eu perdi aquela glicose. Então, o papel daquela glicose, aquela glicose não vai exercer mais o papel da glicose. Sim, professor, e qual a importância disso? A gente sabe que a glicose é importante. O seu corpo faz glicose a partir de aminoácidos para garantir níveis mínimos de glicose. Então, quando o seu corpo opta por fazer uma via e vai fazer com que ele perca totalmente a glicose, por mais que a energia da glicose seja armazenada em forma de gordura, ele não vai perder o potencial energético. Afinal de contas, a energia que estaria contida na molécula de glicose vai estar contida ainda na molécula de ácidos graxos, vai mudar a fonte, né? Mas aquela glicose, ela deixou de ser glicose. Então, quando o corpo opta por fazer isso, é porque ele está abundante em glicose e está abundante em glicogênio, que é a reserva de glicose, tá certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que respondendo essa pergunta, não, a formação de gordura não seria a primeira opção. A primeira opção, com excedente de carboidrato, é sempre converter ele em glicogênio, desde que haja demanda de glicogênio. Como assim, professor? Se você está com glicogênio cheio porque você é sedentário, você não faz atividade, não gasta energia, não tem por que o seu corpo fazer glicogênio. O glicogênio já está cheio, você não gastou ele. Aí sim a gordura vai ser desviada para fazer glicose. Um exemplo clássico são atletas, indivíduos bem ativos que comem muito carboidrato e não engordam. Ali ele está num ambiente rico em carboidrato, rico em insulina. Mas o percentual de gordura dele não aumenta. Por quê? Porque essa glicose vai ser utilizada para gerar energia e para gerar glicogênio. Porque é sim a via mais simples e é a primeira opção para o seu organismo. Ah, professor, não concordo porque nesse caso de muita glicose e muita insulina, vai ter insulina agindo, estimulando a gordura. A gente sabe que a insulina estimula a gordura. Verdade, por isso que eu falei que é difícil a gente afirmar que só uma via acontece e a outra não. Nessa situação, eu poderia dizer que as duas vias estariam sendo estimuladas. Mas a prioridade seria fazer glicogênio a partir dessa glicose. Tá certo? Por quê? São 3 passos para você fazer glicogênio a partir de glicose e 18 passos para você fazer ácidos graxos a partir de glicose. Além do mais, a insulina que estimula a síntese de gordura, tá vendo aqui a insulina, o maisinho estimulando a fosfatase, né, que vai retirar o fosfato da acetil-CoA carboxilase, transformando ela em ativa. E essa acetil-CoA carboxilase vai estimular a síntese de gordura, ou seja, a insulina estimula a enzima que sintetiza ácidos graxos. Essa mesma insulina que faz isso é a mesma que estimula a glicogênese. Ó, insulina agindo aqui, ó, estimulando também a glicogênio-sintase. A glicogênio-sintase é a que faz glicogênio. Ou seja, a mesma insulina que faz gordura, que você tem medo, é a mesma que faz glicogênio. E pensando na sobrevivência celular, é importante que o seu organismo tenha glicogênio. Gordura ele já tem, gente. Certo? Então a prioridade vai ser repor os estoques de glicogênio. Correto? Então entenda, você não precisa ter medo de insulina, porque a mesma insulina que estimula a gordura estimula a síntese de glicogênio. Ah, professor, como fazer com que a minha insulina só estimule glicogênio e não estimule gordura? É impossível, você não tem como fazer com que uma via não seja estimulada. Mas você pode fazer com que uma via seja mais estimulada do que a outra. Professor, o que eu tenho que tomar para fazer com que... Qual suplemento, qual substância eu tenho que utilizar para fazer com que a minha insulina estimule mais a síntese de glicogênio? Tem um suplemento que é batata. Sabe qual é? Uma dose de atividade física. Pronto. Quando você é ativo, quando você se exercita, você vai naturalmente degradar seu glicogênio. E aí o corpo vai pegar, opa, tem glicose aqui sobrando, vamos fazer glicogênio. Mas se você é sedentário, não gasta seu glicogênio, o corpo fala, opa, tem uma glicose aqui, vamos fazer gordura porque o glicogênio está cheio. Então você quer fazer com que a sua insulina estimule mais a síntese de glicogênio do que de gordura?
Gaste a bendita da caloria. Seja ativo. É por isso que atletas e indivíduos ativos comem mais carboidratos e não engordam. Porque a demanda de glicogênio desvia a glicose para fazer glicogênio e não fazer gordura. Se a glicose foi utilizada para fazer gordura, é porque o glicogênio está cheio. Porque tem muita energia disponível. A gente vai entender isso daí também. Certo? O que acontece? Ó? Ponto 1. A biossíntese de ácidos graxos, né? A síntese de gordura, que é o fatty acids, a partir de carboidrato e de proteínas, né? Acontece sempre que quantidades excessivas de carboidratos e proteínas da dieta são ingeridas, né? Ah, professor, mas eu já ouvi dizer que aminoácido ou proteína não estimula a síntese de gordura. Na verdade, aminoácidos podem sim ser convertidos em gorduras, tá certo? Essa imagem está no livro de Leininger. A questão é, a relevância clínica disso é baixa, porque o custo metabólico para que essa conversão aconteça é alto. E a necessidade prioritária das proteínas é fornecer aminoácido para sintetizar novas proteínas. Ah, mas eu conheço um indivíduo que come muito frango, muita carne e está engordando. É óbvio, frango e carne não tem só proteínas. Todos os alimentos ricos em proteínas de origem animal são ricos em gordura também. Frango, carne, ovo, né? Alguns têm uma quantidade reduzida de gordura. O camarão, por exemplo, tem pouca gordura. Mas enfim, a maioria dos alimentos proteicos são ricos em lipídios também. Ah, mas mesmo vegetariano, professor. Fulano come muita leguminosa e ganha peso. De fato, as leguminosas, que são boas fontes vegetais de proteínas, são ricas em carboidrato. Então, pensando em alimentação, é difícil você ter uma ingestão aumentada de carboidrato, de proteína da dieta, sem que a mesma seja acompanhada de um consumo aumentado de gordura, quando é de animal, e de carboidrato, quando é de vegetal. Então, a gente tem que avaliar, será que foi de fato a proteína da dieta? Ou será que foi a gordura que veio junto com essa proteína? Ou os carboidratos em excesso que vieram junto com essa proteína? Então, quando você tem uma dieta hiperproteica, falando de alimentos, naturalmente ela vai ser hiperlipídica ou hiperglicídica, depender da fonte. Entenderam? Então, o problema não necessariamente foi a proteína da dieta, foi a gordura ou o carboidrato. Mas entenda, há sim conversão de proteína em gordura, mas é mais difícil, o custo é maior. De carboidrato, o custo é alto também, só que é menor do que as proteínas. O custo mais baixo para você guardar gordura são das gorduras. Gordura da dieta não tem trabalho nenhum, ela chega do intestino, via quilomicron, e já vai para o tecido periférico, tecido adiposo. Não dá trabalho nenhum para o seu corpo. Os carboidratos dão um pouquinho de trabalho, certo? Os tecidos que mais sintetizam gordura são o fígado, né? E as glândulas mamárias. E em menor grau o tecido adiposo. Olha só, o tecido adiposo, o local onde a gente guarda a gordura, não é o local onde a gente produz a gordura. A gente produz principalmente no fígado. E do fígado, a gente libera lá para os tecidos periféricos como um tecido adipocitário, como o adiposo. Então, o tecido adiposo é um tecido de reserva. Ele guarda as gorduras que nós produzimos, mas ele não produz. E esse processo de síntese de gorduras acontece através dessa molécula aqui, ó. O intermediário em comum é essa molécula aqui, ó, acetilcoenzima A, certo? Então aqui a gente tem carboidratos dietéticos, proteínas dietéticas fornecendo glicose dos carboidratos, aminoácidos das proteínas. Ambas podem ser convertidas em acetil-CoA e esse acetil-CoA pode ser utilizado para a síntese de ácidos graxos. Então não é a glicose que vira gordura direto. Glicose e os aminoácidos viram acetil-CoA e geram ácidos graxos. Então qualquer coisa que gere acetil-CoA pode ser convertida em gordura. Álcool gera acetil-CoA, pode ser convertido em gorduras, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Essa síntese, gente, entenda, esse caminho aqui, ó, dos carboidratos, das proteínas, né, serem convertidas em gordura, é um caminho que é estimulado em resposta ao excesso de energia e acetil-CoA. Excesso de acetil-CoA sinaliza excesso de substrato. A insulina age sim, isso é fato. Não estou dizendo que a insulina não age, não. A insulina age.
Só que ela age na síntese de gordura, mas também age na síntese de glicogênio. O que vai ser mais relevante vai ser o que demandar mais energia, o substrato. Se você está degradando o seu glicogênio, a relevância é maior para a síntese de glicogênio. Se você não está degradando o glicogênio, a relevância maior vai ser para a síntese de triacilglicerol, ou de ácidos graxos. Certo? O que acontece? Num caso, numa situação, numa condição onde há excesso de energia e excesso de matéria-prima de substrato, o citrato, lembra aquele citrato do ciclo de Krebs? O citrato é o primeiro produto do ciclo de Krebs. A primeira reação do ciclo de Krebs é quando o acetil-CoA, acetilcoenzima A, se junta ao oxalacetato formando o citrato. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, por conta do citrato. Só que num ambiente onde você tem muita energia, o ciclo de Krebs ele não tem necessidade de acontecer. Não tem necessidade de fazer NAD e FAD para gerar energia, porque tem energia disponível, sabe? Aí o ciclo de Krebs é bloqueado. O corpo fala, olha, citrato, infelizmente, sobrou para você, você não vai dar continuidade aqui nas reações do ciclo de Krebs, porque a gente não precisa de energia, então fica aí, tá bom? Fica aí, não quero ninguém aqui, a gente não precisa de energia, então vamos parar aí a produção de energia, ciclo de Krebs, vamos parar, fica quieto. Aí o citrato se acumula, porque o ATP em excesso inibe a enzima chamada de citrato desidrogenase. Converte citrato em alfa-cetoglutarato. Então, esse citrato ele é desviado para a síntese de lipídios. É ele que sai lá da sua mitocôndria, cai no citosol celular, no citoplasma. Lá ele volta a ser acetil-CoA novamente. Aí a magia acontece. Vamos ver aqui. Você tem glicose. Você absorve essa glicose na sua célula, né? Essa glicose entra na sua célula, no meio intracelular. Lá, ela sofre um processo chamado de glicólise. Eu quebro uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. Aí esse piruvato, ele sofre um processo chamado de descarboxilação. Ele perde um carbono e é convertido em acetil. Aí esse acetil entra na sua mitocôndria, aqui em vermelho. Aí esse acetil se liga ao oxalacetato, é a primeira reação do ciclo de Krebs, formando o citrato. A via normal é o citrato dar a volta no ciclo de Krebs, gerar NAD e FAD, que vão ser utilizados lá para a geração de ATP, na cadeia transportadora de elétrons, formando o oxalacetato novamente. Só que eu tenho muito ATP disponível aqui na mitocôndria. Professor, quando é que eu tenho muito ATP disponível? Quando você gasta pouca energia, quando você está em superávit calórico, quando você é sedentário e come mais calorias do que você precisa, quando você é pouco ativo e come muita porcaria, muito carboidrato, né? Ou muita gordura. Quando você tem muita energia disponível, mais do que você precisa, o seu corpo fala, opa, tem muita energia aqui. Não tem por que eu estar degradando mais carboidrato, né, para gerar oxidando, mas não tem por que eu estar queimando o carboidrato. Aí o citrato é desviado, ele sai da sua mitocôndria, lá o citrato é convertido em acetil-CoA novamente, tá certo? E essa conversão de citrato em acetil-CoA faz com que esse acetil-CoA no seu citosol seja utilizado para a síntese de gordura. Resumindo, o que eu quero que vocês entendam? A via não é tão simples, não é glicose virando ácido palmítico, é glicose dando uma volta lá na sua mitocôndria, depois ela vai virar gordura. Então perceba que tem um trabalho metabólico aumentado aí, não é tão simples para que isso aconteça não. Tá certo? Mas é possível? É possível. Totalmente possível. A gente sabe que o excesso de carboidrato da dieta engorda. Mas esse carboidrato, se não houver excesso de energia, olha só, você pode comer muito carboidrato. Sua dieta está com 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Mas se você faz uma maratona, por exemplo, você vai gastar muito ATP para gerar trabalho nessa maratona, não vai? Aí essa glicose vai ser usada para gerar ATP. Esse excesso de glicose vai ser queimado. Vai ser queimado também para gerar glicogênio. Mas quando você não queima ele, porque você não tem uma demanda energética, uma demanda alta de energia ou uma demanda alta de glicogênio, não tem por que o corpo queimar esse carboidrato. Ele vai desviar para gerar gordura. E ponto importante, isso aqui não significa engordar. Isso aqui é biossíntese de ácidos graxos. Ainda está no seu hepatócito.
Para você engordar, você precisa transferir ele, transportar esse ácido palmítico do seu hepatócito até o seu tecido adiposo, tá certo? Então, a conversão de gordura, de carboidrato em gordura acontece no fígado prioritariamente. E o que de fato estimula essa conversão é o excesso de insulina. Ou, desculpa, um excesso de energia. E claro que se você considerar um excesso de energia, a gente vai estar falando do ambiente hipercalórico e hiperinsulinêmico, né? Porque essa caloria veio através de comida. Se veio através de comida, veio um estímulo para a síntese para a secreção de insulina também, tá certo? O ambiente hipercalórico ele é favorável à secreção de insulina. Isso significa, se eu digo que eu estou comendo muita caloria, obviamente estou comendo muita comida, muito alimento. Se eu estou comendo muito alimento, eu estou secretando muita insulina. Vocês entenderam? Então, essa é a relação, correto? Aí, após essa produção, os ácidos graxos, eles são convertidos em triacilglicerol ou triglicérides. O nosso corpo transporta ácidos graxos, transporta e armazena ácido graxo em forma de triacilglicerol, triglicérides. No próprio fígado, o meu corpo pega um glicerol, que é proveniente dos carboidratos, junta a 3 moléculas de ácido graxo. Aqui eu tenho triacilglicerol, cada molécula dessa é um ácido graxo, eu tenho um triacilglicerol. Aí essa molécula, ela sai do seu fígado via VLDL, Very Low Density Lipoprotein, que é proteína de muito baixa densidade, que depois vai ser convertida em LDL, Low Density Lipoprotein, né? A famosa colesterol ruim, que eu não gosto dessa abordagem, mas enfim. A gente tem o triglicérides sendo produzido no seu fígado, depois ele sai do seu fígado, aqui, vamos lá, tá vendo? Então eu tenho no seu organismo, aqui eu tenho a gordura, aqui tem até colesterol, tá vendo? O colesterol e a gordura que são produzidas no seu fígado e que provenientes da dieta também, são exportadas via VLDL para os seus tecidos, tá vendo? E aí esse VLDL entrega esse FFA, chamado de Fat Free Acids, ácidos graxos livres, para o tecido adiposo, músculo, tecidos extrahepáticos, tá certo? Agora ponto importante, olha só. A gordura da dieta, todo mundo fala que não tem problema, que você pode comer bacon quando você quiser. Ela segue diretamente do enterócito, tá vendo o enterócito aqui, triacilglicerol no enterócito. Ela segue diretamente dos quilomicrons que saem do seu intestino para onde? Miócito, tecido adiposo e glândula mamária. Ou seja, a gordura da dieta que você acha que não engorda, do bacon, né, da carne lá, porque você ouviu falar que pode comer carne gorda, que não tem problema, ela não tem o corpo não tem trabalho nenhum para engordar com ela. Virou quilomicron, saiu lá, sistema linfático, capilar, gordura. Tchau, engordei, não tive trabalho nenhum. Já os carboidratos, não. Os carboidratos você precisa digerir, absorver, eles caem na sua corrente sanguínea. Da sua corrente sanguínea chegam para o fígado pega esse excesso de carboidrato, tá vendo? Faz gordura a partir dele, ácido palmítico. Depois o fígado exporta esses ácidos graxos via VLDL, joga esse VLDL na sua corrente sanguínea e esse VLDL entrega então os ácidos graxos para os tecidos como o tecido adiposo. Aí sim você engorda. Dá um trabalho maior. E o pior, né? Você tem um estresse hepático maior porque você vai dar mais trabalho para o seu fígado. Mas enfim, né? Por isso que tanto o excesso de gordura é ruim para quem tem esteatose hepática, como o excesso de carboidrato. Porque quem vai ter o trabalho de fazer essa gordura com excesso de carboidrato é o fígado. Certo? É óbvio que o excesso de gordura vai sim aumentar a chegada de gordura no seu fígado. Vai ser pior para um fígado gorduroso, né? O fígado de um paciente com esteatose hepática, mas ambos são prejudiciais para o paciente que tem gordura no fígado. O que eu quero que você entenda? Que é muito mais fácil engordar a partir dos lipídios do que dos carboidratos. Mas sim, os carboidratos engordam. Fato. Só que é preciso a gente entender o contexto. Em qual contexto os carboidratos engordam?
me responde uma coisa. Presta atenção. Todos os carboidratos são convertidos em gordura? Não, não são. Eu falei para vocês no começo da aula que os carboidratos podem gerar e vão gerar glicogênio sempre que houver necessidade de fazer glicogênio. Então não, nem todos os carboidratos são convertidos em gordura. Outro ponto importante para a gente refletir. Toda a gordura que foi formada a partir dos carboidratos vão ser, de fato, armazenadas no tecido adiposo? Não. Às vezes você pode fazer gordura e utilizar essa gordura para fazer alguma outra substância. Ou, às vezes você come muito carboidrato, né? Vamos supor que você está num ambiente hipocalórico, você fez uma dieta restrita em calorias, mas você fez uma dieta hiperglicídica, comeu muito carbo. Parte desse carbo vai ser convertido em gordura, porque o seu glicogênio vai estar cheio. A maior parte vai ser utilizada para gerar energia, porque você está em déficit calórico. Mas aquele carboidrato que foi convertido em gordura vai influenciar pouco o seu ganho de gordura corporal, porque você está em déficit. Sim, professor, mas se ele virou gordura, ele vai ser utilizado no meu tecido adiposo? Vai. Mas o seu tecido adiposo também vai ser mobilizado porque você está em déficit calórico. Vocês entenderam? Então, o engordar não depende apenas do quanto que chega no seu tecido adiposo. Depende do saldo do quanto que chega e do quanto que sai. Você pode comer gordura, essa gordura pode chegar e pode ser mobilizada em algum outro momento. Então, o engordar é algo crônico. Então, olhar para o fígado e perceber, meu fígado está sintetizando mais gordura. Não significa que você vai engordar. É provável que você engorde se você estiver num ambiente calórico, porque o seu saldo vai estar positivo, você vai estar ingerindo mais do que você está gastando. Aí esse acúmulo, sem que tenha mobilização, vai gerar ganho de gordura. Tá certo? Então, nem toda a gordura necessariamente vai ser armazenada no seu tecido adiposo. Se houver excesso calórico, não houver demanda de energia, não houver mobilização, ela vai continuar lá e vai contribuir para o seu ganho de gordura. Tá certo? Mas o ponto crucial, em qual contexto, em qual condição fisiológica o excesso de carboidrato vai ser convertido em gordura? Num contexto onde houver muito ATP, onde houver muita energia disponível. Num contexto hipercalórico. Então, se a gente está falando de um excesso de energia, sim. Resumindo, os carboidratos não são convertidos em gordura por serem carboidratos. Não é porque o corpo está passando e viu lá um carboidrato disponível e ele falou, opa, vou fazer gordura de você, não quero nem saber. Tá aqui de bobeira e vai virar gordura. Não é assim. Essa conversão ela é importante, né, e relevante quando a gente fala de um ambiente hipercalórico. Fora isso, essa conversão não contribui para o ganho de gordura. Até porque a gente viu que o destino principal é gerar glicogênio e pode gerar energia também. Mas num ambiente hipercalórico, um ambiente com muita energia, aí sim os carboidratos vão fazer gordura. Ou seja, se você atende um paciente que gasta muita energia, seja no trabalho, trabalha carregando bloco, batendo laje, caminhando, correndo, brincando com criança, cuidando de cachorro, gasto energético alto. Se você ofertar uma dieta com um pouco mais de carbo para ele, é provável que ele não engorde. Se não houver acidente calórico, ele não vai engordar, porque ele gasta aquela energia vai ter uma finalidade. E aquele carboidrato vai ter uma finalidade para ele, sabe? Então, como os carboidratos são convertidos em gordura, a gente viu. Através da conversão em acetil-CoA, um desvio desse acetil-CoA decorrente do excesso de energia e a síntese de ácido palmítico. Mas quando? Sempre que houver excedente calórico, sempre que a sua dieta estiver hipercalórica. Aí isso sim passa a ser bem complicado, certo? Aí sim isso passa a ser perigoso. Mas não é o fato de você comer carboidrato que você vai engordar. Ah, professor, mas eu tenho insulina, a insulina engorda. Mas a gente acabou de falar que a insulina estimula a glicogênese também. É a mesma insulina, não tem duas insulinas não, tá certo? Não tem duas insulinas, só tem uma. Ela age em diferentes tecidos. Prioridade para o seu corpo é fazer glicogênio. É mais fácil, inclusive, 3 passos. Então, para fazer com que essa insulina estimule o glicogênio e não a gordura, o que é que você faz? Você gasta glicogênio, você se torna mais ativo.
aí você não vai ter que se preocupar com essa secreção de insulina, porque ela vai estimular glicogênio. Você vai querer que ela aconteça para que ela acelere a recuperação de glicogênio. Tá certo? Então, obviamente, eu tenho que avaliar as necessidades e demandas do meu paciente. Se eu tenho um paciente que gasta pouco glicogênio, é pouco carbo. Se eu tenho um paciente pouco ativo, é pouco carbo. Se eu tenho um paciente muito ativo, que gasta muito glicogênio, é muito carbo. Sem medo de ser feliz e sem medo de engordar ele. Por isso que o conhecimento da bioquímica e da fisiologia é crucial para que você tenha segurança em saber quando prescrever muito e quando prescrever pouco carboidrato, sem ter que se tornar refém de uma conduta. Como assim? Sem ter que achar que todo mundo precisa de dieta pobre em carboidrato. A dieta pobre em carboidrato de alta low carb funciona para muita gente porque as pessoas são mais sedentárias, as pessoas tendem a ser pouco ativas. Mas aquelas que são muito ativas, você pode utilizar carboidrato sem medo de ser feliz. Certo? Então, entender o metabolismo, o contexto, a relevância fisiológica é crucial para que você saiba quando ofertar muito e quando ofertar pouco. Você sabe que o excedente calórico é essencial para que o carboidrato seja convertido em gordura, você não vai gerar um excedente calórico. Você não quer que esse carboidrato seja convertido em gordura. Mas se você quiser acelerar a recuperação de glicogênio, você vai aumentar a ingestão de carboidrato porque é ele que é a matéria-prima para fazer glicogênio. Entendeu? E para você que quer dar o próximo passo em relação ao metabolismo dos carboidratos, sanar todas essas suas dúvidas, não perde tempo. Se inscreve nesse curso aqui, o curso Metabolismo dos Carboidratos. É resultado de anos de prática, docência, estudo relacionado à bioquímica e metabolismo dos carboidratos. Eu tenho segurança hoje em utilizar carboidratos na dieta dos meus pacientes, de ingerir carboidrato, sem que isso represente risco do paciente ganhar gordura, desenvolver doenças associadas ao excesso de caloria, é porque eu entendo o metabolismo dos carboidratos. Se hoje eu sei que frutose não faz mal, que eu consigo ofertar alimento de alto índice glicêmico, a frutose não faz mal quando moderada e quando de alimentos saudáveis e integrais. Né? Se hoje eu sei que eu posso ofertar um alimento de alto índice glicêmico e gerar uma resposta glicêmica baixa no meu paciente, é porque eu entendo o metabolismo dos carboidratos. Então isso é crucial para você que quer ter mais segurança com esse nutriente, tá certo? E esse curso, gente, é um curso 100% online, totalmente focado em descomplicar toda a bioquímica e metabolismo corporal dos carboidratos. A gente vai desmistificar de uma vez por todas os carboidratos e para que você saiba exatamente como utilizar esse nutriente na sua prática clínica. Esse curso pode ser realizado tanto por estudantes como por nutricionistas. Né? Se você quer aprender metabolismo dos carboidratos, independente de ser estudante ou nutricionista, você pode se inscrever nesse curso, certo? São 8 horas de conteúdo, 15 aulas, tem material de apoio em PDF, bônus exclusivos, né? Tem certificado de participação. As aulas são gravadas e você pode assistir em qualquer lugar do planeta com internet, né? Através de um login e a senha. Você vai poder assistir quantas vezes você desejar por um período de 2 anos. Você tem 2 anos para assistir, reassistir, tirar dúvidas, voltar, perguntar, enfim. Né? As dúvidas do curso, as dúvidas que surgirem ao longo do curso, vocês podem tirar na própria plataforma de aulas. Você pode mandar lá a pergunta, eu ou a minha equipe iremos te ajudar com as suas dúvidas, tá certo? Tem uma equipe treinada de profissionais competentes que vão te ajudar com essas dúvidas também. Pode ficar bem tranquilo em relação a isso. E o que você vai ter acesso caso você se inscreva hoje? 15 aulas, com 8 horas de conteúdo, a apostila do curso inteiro em PDF, os slides de cada aula, mapas mentais em PDF para te auxiliar nos resumos e no estudo, e mais de 50 artigos científicos sobre o tema. Os artigos que eu utilizo como base, né, para esse curso. Vou disponibilizar tudo isso para você. Então é um curso completíssimo. Olha só o conteúdo programático desse curso. São 15 aulas. A gente fala desde o processo digestivo, absortivo, até a bioquímica na prática. Até eu mostro um caso clínico para vocês aqui e como manipular a ingestão de carboidrato nesse caso, nesse paciente, baseado no entendimento do metabolismo dos carboidratos. A gente fala sobre frutose, galactose, gliconeogênese, glicogênese, índice glicêmico, carga glicêmica, enfim. A gente fala sobre controle hormonal, sobre as bioquímicas das dietas que manipulam os carboidratos, sobre low carb, né, sobre estratégias
do Train Low and Compete High, né? Que são estratégias de exercício físico, enfim. O curso é completo, completíssimo sobre tudo que você precisa saber sobre o metabolismo dos carboidratos, certo? Além de todo esse conteúdo aqui, além das 15 aulas, você tem acesso também a 3 bônus. Tem uma aula sobre contagem de carboidratos no diabetes, tá certo? Que é como utilizar. Tem uma aula sobre carboidrato, resistência à insulina e obesidade. Qual o papel dos carboidratos no desenvolvimento da obesidade e resistência à insulina. E tem uma aula sobre carboidratos no exercício de alto rendimento, esporte de alto rendimento. Então tem 3 bônus incríveis, né, para vocês aprenderem tudo sobre o metabolismo corporal dos carboidratos. Além disso, se você quer participar, quer fazer parte da próxima turma do meu curso de Bioquímica e Fisiologia, essa é uma excelente forma de você ter desconto. Porque todos os alunos do curso Metabolismo dos Carboidratos têm desconto no curso de Bioquímica e Fisiologia. Por quê? O curso Metabolismo dos Carboidratos é o módulo 1 do curso de Bioquímica. Se você se inscrever no curso Metabolismo dos Carboidratos, toda vez que eu abrir uma turma para o curso de Bioquímica e Fisiologia, você vai ter desconto. Geralmente esse desconto varia de 30% até 50%. Ou seja, é uma oportunidade única de você ter um desconto, uma condição super especial para fazer parte do curso de Bioquímica e Fisiologia. Tá certo? Então, professor, eu vou aguardar a próxima turma do curso de Bioquímica e Fisiologia. Se inscreve agora no curso Metabolismo dos Carboidratos, aprende logo esse conteúdo, começa a descomplicar a bioquímica comigo. Assim que eu abrir uma turma nova do curso de Bioquímica e Fisiologia, você vai ter desconto. Pelo menos o desconto que você pagou no curso Metabolismo dos Carboidratos. É um investimento que você faz. Tá certo? Então, esse é um aspecto importantíssimo também. Além disso, gente, você deve estar se perguntando, professor, esse curso tem muito conteúdo. São muitas aulas, bônus, materiais. Deve ser caro, na verdade? Não, não é caro, não. O valor dele é 12 vezes R$19,66. Menos de R$20 por mês, gente. Nem dá um terço de pizza. Pizza agora, né? R$60 você compra. Um terço de uma pizza você paga isso daqui. R$197 à vista. Você tem acesso por 2 anos. O 12 vezes R$19,66. É um curso baratíssimo. Investimento super em conta. Além disso, tem garantia incondicional de 7 dias. Você tem acesso por 2 anos. Certificado. Sempre que eu atualizar ao longo desses 2 anos, você vai ter acesso também. Certo? Então, curso super barato. Então, super em conta. Além disso, até hoje, dia 1º de abril, eu liberei um cupom de desconto de 25%. Então, você tem até hoje, às 10 horas, deve estar assistindo essa aula aqui às 8 horas, às 9 horas essa aula deve ter terminado, né? E aí você tem 1 hora para garantir esse curso com 25% de desconto. Ou seja, o valor já era em conta, está mais em conta ainda. Na verdade, de 197 por 147, ou menos de R$15 por mês. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, né? Ou na página, acesse o curso. O desconto já está inserido, o cupom já está inserido. E aproveita. Você tem menos de 1 hora para garantir esse desconto de 25%. Lembra da garantia, você vai ver que você vai ter todo acesso ao curso. Aproveita, garante essa oportunidade que ela não vai ficar disponível por muito tempo, tá certo? E vem descomplicar a bioquímica e o metabolismo dos carboidratos junto comigo. Então é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Te espero no curso, tá certo? Tchau, tchau.